Geração Sustentável, com Carol Schoenberger. Sustentabilidade é proteger o que já existe de bom, o nosso planeta. Mas você tem feito a sua parte para preservá-lo? Todos nós temos a responsabilidade de preservar o meio ambiente, pois o planeta é meu, é seu, é nosso. E o que você tem feito para protegê-lo? É justamente para lembrar que é papel de todo mundo preservar o meio ambiente que está no ar mais um episódio do podcast Geração Sustentável. Eu sou a Carol Schoenberger e aqui discuto sobre temas importantes ligados ao ESG e à sustentabilidade, para trazer mais consciência e sensibilização sobre os temas abordados, pois somente juntos podemos tornar o planeta um lugar melhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a governança no marketing, falando as questões relativas ao ESG. E quem está com a gente aqui é a Tanile Ratti, especialista em marketing digital, MBA em gestão empresarial, com foco no desenvolvimento de campanhas publicitárias e marcas. Ela é sócia e diretora de negócios do Escritório de Criatividade de Ponta Grossa. Também é diretora da CIPG e da FACIAP. E também quem está aqui para falar com a gente é o Cris Pais. O Cris, ele é publicitário, especialista em marketing, com mais de 200 empresas atendidas. É sócio e CEO do Escritório de Criatividade. Possui carreira de mais de 15 anos atuando no marketing, publicidade e planejamento de projetos criativos. Também é consultor e idealizador do projeto Inova Summit, vice-presidente da CIPG Jovem, membro do Comitê de ESG da Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa, a ACIPG. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Carol. Obrigada pelo convite. Certo, obrigado pelo convite. É uma grande satisfação receber vocês aqui. Como a gente diz, né, depois de um longo inverno, né, porque não dava certo as nossas pautas, né, a nossa agenda para conversar, mas eu quero dizer, olha, é uma grande satisfação receber vocês, né, para a gente falar um pouquinho nesse assunto que é tão interessante, né, voltado à questão do marketing, do ESG, da questão de escritórios, né, que trabalham nessa área. Foi até uma conversa que eu estava tendo, né, com a Cris e com a Tanile, falando a respeito disso. Aí eles falaram, olha, é muito interessante a gente ver como que funciona a governança, né, dentro de um escritório de criatividade. Porque a gente pensa, né, poxa, aonde que você vai ter governança? Só nos grandes? Não, né? Então, ou só na indústria, ou só em algum tipo de prestador de serviço diferenciado, mas não, a gente consegue ver o trabalho da governança em tudo, né? Só que antes da gente começar a conversar, eu queria saber um pouquinho de vocês, até para o pessoal poder se localizar e saber quem é que está falando com a gente aqui, né? Além do currículo, né, que a gente passa. Cris não, né? Ó, eu já estava trocando os nomes, né? Tanile, você gostaria de se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da tua história e como que você chegou até o escritório de criatividade? Vamos lá, então. Bom, eu sou formada em jornalismo, né? Minha formação original, eu brinco, que é em jornalismo. Mas, ainda durante a graduação, eu comecei a estagiar no escritório de criatividade, né? Então, fui estagiária de redação do escritório. Entrei logo no início do escritório. O escritório começou em junho de 2017. Eu entrei para estagiar em agosto de 2017. Bem no começo. Bem no comecinho. E foi um processo de ir conhecendo mais essa área e acabei me encantando ainda mais pela área da publicidade e do marketing. Eu brinco que talvez eu tenha me encontrado realmente nessa área. Até quando eu tenho várias lembranças, assim, de jingles e tudo mais. E eu ainda brinco, falo, acho que se eu tivesse parado para pensar com um pouquinho mais de calma, eu já teria feito faculdade de publicidade. Eu acho que o jornalismo foi algo que eu tinha um encanto muito grande pelo jornalismo esportivo. Realizei esse sonho, trabalhei com jornalismo esportivo aqui em Ponta Grossa. Mas me encontrei na publicidade e no marketing justamente porque aos poucos as coisas foram caminhando para um olhar muito mais de negócios, e aí por isso que também essa é uma área que me atrai muito mais. Naturalmente, a associação comercial veio logo após esse processo de me tornar sócia do escritório, que já aconteceu em 2018. Então, no ano seguinte que eu havia entrado no escritório, eu já me tornei sócia. O Cris é sócio fundador, né? E fez o convite para que eu entrasse. E aí, a partir disso, eu comecei a me conectar um pouco mais com o universo empreendedor, de fato.
A minha família não tinha essa veia empreendedora ainda, até eu brinco que os meus pais se tornaram empreendedores depois de mim, é verdade. Você despertou mesmo. Então, foi todo um processo de conhecer esse novo universo realmente, né? Meus amigos também, a grande maioria tinham passado pela graduação, assim como eu, estavam começando seus trabalhos, mas também ninguém empreendia na época. Então, era um universo muito novo. E a partir disso também, com o convite do Cris, eu conheci a CPG Jovem, naquele primeiro momento. Depois comecei a participar mais ativamente da diretoria da associação comercial, também a convite também da Carol, né, que fez, reforçou essa importância de estar ali presente na diretoria da associação. Naquele momento eu já estava como presidente do conselho, isso é 2021 já. E dentro disso, dentro do movimento associativista, aí sim tive a oportunidade de começar a me conectar com o Estado, através do movimento jovem. Então, através da FACIAP Jovem, a qual estou atualmente como vice-presidente nessa gestão 2023-2024, que é responsável, então, né, por gerenciar e acompanhar mais de 60 conselhos que nós temos no Paraná. Olha que bacana, então, extremamente ativa, né? Sim, é um trabalho voluntário, um trabalho onde a gente contribui bastante, mas que a gente aprende muito, né? Então, hoje, claro, a minha profissão está totalmente vinculada à publicidade e ao marketing, faço isso no meu dia a dia e também atuo, né, com palestras, com workshops, enfim, alguns treinamentos. Mas essa veia muito mais voltada para negócios e essa visão muito mais estratégica, eu vejo que hoje é um dos grandes diferenciais que nós temos quando a gente vai atender o nosso cliente. Então, muitas das vezes a gente traduz essa estratégia para a comunicação, né? Mas fazendo isso de uma forma realmente com esse olhar muito crítico, da mesma forma como nós somos críticos com a nossa empresa, né? Então, dessa forma, a gente conseguiu conquistar bastante coisa. Em resumo, seria resumo isso. Ali, Resumo, seria isso. Né? E só me tire uma dúvida, Taniri. Claro. Você falou ali da questão do jornalismo e da publicidade, né? Qual que é a diferença entre a questão do jornalismo e da publicidade? Porque às vezes o pessoal confunde. Claro. Bom, vamos lá. O jornalismo, ele vai estar sempre pautado pela informação. Então, o nosso centro, o nosso foco é levar informação às pessoas. A publicidade, ela está muito mais vinculada a convencer as pessoas a algo, né? Então, o jornalismo, a sua essência é informar. O que a pessoa vai fazer com aquela informação é com ela. Na publicidade, a gente conduz um pouco mais, a gente induz um pouco mais, pensando nós queremos que as pessoas façam determinada ação, né? Então, são sim áreas muito próximas, né? Estamos falando de uma área, de áreas dentro da comunicação, mas a forma como se trabalha, né, e o foco são bem distintos, né? Pelo menos, em essência, são bem distintos. E foi, claro, um processo também de aprender essa redação publicitária, entender que estava tudo bem em ter uma chamada para ação, que talvez era algo que dentro, naturalmente, da faculdade de jornalismo não existia, né? Porque são focos diferentes. Ele fica um pouco mais engessado, né? Porque você tem que estar ali na informação, na notícia, né? Trabalhando ali. Mas é muito bacana, né? Quando a gente acha o caminho, né? Sim, com certeza. Isso trouxe, né, naturalmente, uma possibilidade muito maior de atuação, uma possibilidade de escala diferente. Então, se antes com o jornalismo eu já tinha, né, uma atuação municipal, regional, diremos assim, através, né, da atuação do escritório, hoje a gente tem clientes em qualquer lugar do Brasil, né, em diversos lugares do Brasil, inclusive. Então, isso também dá uma escala e uma visão de mundo bem diferente. O home office dá uma ajuda grande. Nossa, né? Senhora! Mas depois a gente vai falar disso. Legal. E você, Cris? Vamos conhecer um pouquinho o Cris, né? Então, vamos lá, assim. Eu fui parar na publicidade, assim. Eu, lá em 2007, 2008... Eu era um menino que ficava na internet o dia inteiro, né? Ficava ali no Orkut, nas comunidades. Eu gostava de fazer vídeo, eu gostava de fazer blog. Fone de ouvido? Editava ali as coisinhas ali nos programas que tinha na época lá. E a hora que eu vi que tinha um curso de publicidade na cidade, eu pensei, pode ser que seja o caminho ali, sabe? Eu tava em dúvida do que fazer na época, do que rumo que eu ia tomar, nada. Eu senti que eu encaixava ali. E, assim, eu acabei entrando na faculdade, entrei na primeira turma de publicidade aqui da cidade. E foi uma quebra muito grande, assim, da realidade que eu tinha para uma realidade que eu via de agências e pessoas no mercado ali e tudo mais. Acabou que eu peguei o gosto ali pelo negócio, assim. Eu demorei um certo tempo para entrar no mercado, depois que eu entrei no curso, mas eu entrei ali e comecei a me desenvolver como criativo, criar campanhas, as coisas foram acontecendo ali. E meio que é a profissão que eu tomei, assim, sabe? Que eu tomei e que eu nunca tive outra opção, assim, sabe? Eu me encaixei muito rápido ali.
Se achou, se Eu se me achei, adequou ali. eu me achei muito rápido ali. O primeiro emprego que eu trabalhei na própria faculdade que eu estudava, então eu trabalhei 4 anos lá. Então, ali foi uma escola muito grande para mim, que eu consegui aprender a desenhar campanha, criar, escrever. Logo ali eu me tornei supervisor de marketing da faculdade. Então, eu lembro numa conversa com o Vitor, que era um amigo meu da faculdade, que ele falava assim, Cris, o negócio não tá em necessariamente você ser o melhor criativo, mas você fazer a gestão dos melhores criativos, sabe? E foi um negócio que Interessante, ficou na minha cabeça ali. E logo que eu virei supervisor de marketing, eu não precisava que eu criar as melhores campanhas, eu precisava dar as condições para o pessoal criar as melhores campanhas, sabe? Eu precisava dar as ferramentas para eles. E meio que foi um negócio que me acompanhou. Logo depois eu saí, fui trabalhar numa agência de publicidade. Eu era o mais novo ali da equipe, eu tinha 23, 24 anos, aí o resto da galera tinha tudo mais de 30, e eu virei diretor de planejamento da agência, então eu comecei a coordenar esse pessoal ali. E muito com isso, sabe? Em dar condições para o pessoal criar melhor, assim, sabe? Eu tinha uma veia criativa legal, conseguia fazer campanhas legais, mas eu precisava fazer com que essas ideias fossem potencializadas pela equipe de criação, sabe? Então, aos poucos eu fui entendendo ali. E foi meio que natural o caminho de eu abrir uma empresa uma hora. Uma hora eu vi que eu tinha um teto que eu ia bater, que ou eu ia para Curitiba ou eu ficava aqui e abria minha empresa. Eu não queria ir para Curitiba na época, eu achava que não era a hora ainda, não era o mercado que eu queria atuar. Não era o momento, né? E eu achei, bom, eu vou abrir a minha empresa então. E eu lembro que foi uma conversa que eu tava indo para Telêmaco com a Rúbia, que é a minha antiga sócia, e a gente falou, vamos abrir. Foi um negócio de viagem, assim. No outro dia ela chegou aqui em Ponta Grossa e me avisou que pediu demissão do emprego dela. Eu falei, puta, agora eu vou ter que pedir também, né? E daí eu levei mais umas 2 semanas pra pedir ainda, depois a gente abriu. E o fato é que a gente não sabia muito bem o que estava fazendo, na verdade, né? Não sabia gerir uma empresa. Eu achei que eu ia abrir, eu já tinha um certo nome no mercado para uns eventos que eu fazia ali. Eu achei, vai ter cliente, o cliente vai bater aqui na minha porta querendo fazer Acho campanha. que era muito fácil, né? E agora eu comecei a ver, tipo, trazer cliente, a dificuldade que era, fazer gestão da minha equipe, gestão de jobs, tudo. Foi tudo um aprendizado. Então, eu e a Tânia sempre brincamos, a gente errou assim, em tudo, basicamente. Tudo a gente errou, mas a gente errou tentando, assim, sabe? Mas não desistiu, né? Não. Caía, levava tombo. A gente foi teimoso. A A gente gente é sempre teimoso. brinca que a gente Seguia foi de teimoso. novo A gente foi muito teimoso, assim. Mas o empreendedor é teimoso, né? Sim. O empreendedor é teimoso. Para ele seguir no caminho, ele tem que ser teimoso, não adianta. Não, total. Daí a Rúbia, que era minha sócia, ela logo... Na verdade, antes de abrir o escritório, ela descobriu que ela estava grávida do segundo filho dela e assim, a gente levou um certo tempo ali, mas ela estava com outra prioridade, ela preferiu sair na época, a gente entendeu muito bem ela. E daí a Tanília já tinha entrado ali de sócia, eu tinha convidado ela para ser sócia ali, já acabou que ficou eu e a Tanília ali tocando a empresa durante um tempo. Veio um negócio chamado pandemia depois, que foi bem difícil de lidar, mas a gente passou por cima ali. Eu imagino, né? No marketing, a Sim. questão de pandemia deve ter sido Foi bem complicado. judiada Ali. também, né? Foi bem complexo. Por tudo, né? Os clientes não sabiam, a gente não sabia como orientar tão bem os clientes não sabiam como gerenciar suas empresas naquele momento. Então foi bem intenso. Foi bem complicado ali. Um pouco antes ali eu já tinha fletado umas 2 vezes com a CPG Jovem na época, né? Então lá em 2014 eu já tinha entrado um tempo, 2016 tinha ficado um tempo, daí em 2018 eu falei, não, agora eu vou ficar. E ali eu fiquei um bom tempo ali. Logo, 2 semanas depois que eu entrei, virei diretor de marketing do conselho, eu estava atuando em tudo já. Eu sempre brinco que eu não sei brincar das coisas, né? Se eu entrar, eu vou entrar para fazer as coisas de verdade, assim, sabe? Então, tive uma passagem bem legal por lá. Fiquei de 2018 até 2022 seguido, sem sair. 2022 eu tive uma saída ali, 2023 eu voltei. E logo que eu voltei era um momento diferente do conselho e é um momento que eu era um cara mais velho dentro do conselho com um monte de jovens, né? Então eu senti que era uma necessidade que eu tinha de trazer muito isso, a experiência que eu tinha de gestão de 6, 7 anos de empresa já, dar uma mão pra galera ali para eles gerirem o conselho, né? Então eu voltei muito com essa ideia de ser um conselheiro mesmo para os jovens e veio o convite para eu ser vice-presidente e ajudar a tocar o conselho. Então muito nessa ideia, assim, sabe? De dar a ferramenta para o pessoal, potencializar eles ali, porque eles desenvolvam os projetos, sabe? E é um grupo muito dinâmico, né? Sim. O Conselho Jovem da Associação Comercial, né? Da SPG. Sim. Ponta A gente vê muita coisa legal surgindo, Tem muita ideia. muita ação. Tem muita ação, assim. A gente vê que o estado inteiro tem movimentos bacanas ali, que um conversa com o outro. Então, a gente tem tanto um lado, assim, tipo, de trabalhar junto com a associação comercial para potencializar as ações, como a gente trabalhar junto com o Estado,
potencializar as ações do Estado. Então, é um movimento que é bem legal, que está crescendo cada vez mais. Então, quem quiser conhecer é só me chamar no Instagram, ali a gente conversa, ali a gente tem interesse cada vez mais entre gente e fomente ali. E para mim foi muito importante esse movimento ali para eu entender e aprender mais gestão. A gente brinca que é um movimento que ali você pode errar, sabe? Você pode errar ali porque está tranquilo, é um ambiente controlado. E dentro da empresa a gente não pode errar, sim, né? Sem cuidar muito mais. Então ali que você vai tentar colocar os projetos, você vai experimentar coisas que você não pode, estilos diferentes de gestão. Então foi um negócio que me deu um escopo muito grande ali. Já estou, digamos assim, numa reta final ali, né? Que eu vou ficar agora esses 2 anos de vice, vou assumir o conselho, daí provavelmente já acaba a minha cota de conselho, né? Mas a gente vai entregar um trabalho bem bacana nesse tempo ali, então me ajudou muito, assim, para eu ser o profissional que eu sou hoje. E é bacana, né, que você vai trabalhando com o jovem empreendedor, né? Então, sim. Você sendo um tutor ali, auxiliando nisso, é muito, muito legal, porque você já tomou muito tombo, né? Como você disse, né, Cris? Então, empurrando eles ali, ajudando, diga, olha, gente, não é esse caminho, é melhor você seguir por aqui. Se você quiser, você vai por aqui, mas se você seguir por aqui, vai ser mais fácil. O tombo é menor. E quando a gente fala, né, do movimento do Conselho Jovem, até por conta do termo que a gente usa, às vezes gera essa dúvida, né, de quem faz parte. Então, hoje, o nosso movimento, ele é de jovens empreendedores dos 18 aos 39 anos. Então, é uma faixa etária ampla. Então, a gente realmente consegue ter diversas situações. Então, às vezes, a pessoa que está ali na casa dos seus 30, 35 anos, que já passou por muita coisa, que já tem uma certa experiência, que consegue ajudar quem está começando. E, às vezes, nós também temos as pessoas que estão ali na casa dos 30 anos, mas que estão começando a empreender agora. Que, às vezes, tiveram esse processo de ter uma formação, trabalhou por um tempo e agora está começando a pensar um projeto empreendendo. Então, realmente é um movimento que ele tem uma mescla muito grande de idades, mas também de momentos diferentes de carreira. E como é importante procurar esse apoio antes de começar qualquer coisa, né? Sim, até porque essa é uma das grandes vantagens que, pelo menos aqui em Ponta Grossa, nós temos, que o Conselho aceita as pessoas que são intraempreendedores. Então, muito desse projeto. Às vezes a pessoa, poxa, eu estou numa empresa, eu tenho autorização da empresa para estar aqui representando ela, mas já pensando no meu projeto futuro, já pensando que eu quero empreender, então, realmente já começar, né, num ambiente que realmente ajuda a abrir essa visão. Nem sempre o objetivo, nem sempre realmente, né? O objetivo do Conselho não é formar empreendedores, é formar lideranças. Mas nesse processo, naturalmente, a gente auxilia muito, né? Nesse processo de capacitação, enfim, de desenvolvimento, para que essa liderança... A gente sempre fala que a primeira liderança, ela é para o nosso negócio. É o primeiro lugar onde a gente vai experimentar, testar e melhorar essa liderança. E, naturalmente, esse é um processo onde a gente também consegue contribuir com essa liderança em outras esferas, né? E isso é um processo que a grande maioria dos conselheiros conseguem realmente aproveitar por estar dentro do conselho. Você veja que bacana, né? Então tem que aproveitar as experiências, aproveitar as chances que tem, né? Mas voltando, gente, vocês estavam falando a respeito do escritório de criatividade, né? Que hoje vocês trabalham juntos. O que é o escritório? O que ele faz? Qual que é a ligação, né, dele dos serviços de marketing, até depois com o ISG, né? Mas vamos ver primeiro, né, o que é o escritório. Vamos lá. Bom, o Escritório de Criatividade, nós somos uma agência de publicidade e marketing aqui de Ponta Grossa. Hoje nós temos um escopo de trabalho totalmente home office, então nós estamos com equipe em 5 cidades do Paraná, sendo então Ponta Grossa o nosso principal polo, Curitiba, Londrina, Apucarana e Foz do Iguaçu. Então nós temos frente comercial aqui em Ponta Grossa e em Foz do Iguaçu. E dentro desse processo, falando quais serviços nós atuamos, hoje a gente consegue uma abordagem muito mais olhando estrategicamente o que a empresa precisa do que necessariamente somente as ferramentas que ela vai utilizar. Então, dentro da linguagem, né, que a gente usa, hoje o escritório é uma agência 360, né? A gente consegue realmente oferecer soluções no online, no offline, soluções estratégicas para endomarketing, soluções para tráfego pago, para o próprio trabalho de produção de conteúdo, que é nosso carro-chefe. Hoje, 100% dos nossos clientes, a gente trabalha produção de conteúdo. Então, isso foi um processo que foi se desenhando também ao longo da história do escritório. Nós começamos como uma agência que seria somente digital. Com o tempo, a gente entendeu que, até por toda a expertise do Cris, faria todo sentido a gente abrir esse leque e trazer outras ferramentas, outras soluções de marketing para os nossos clientes. Então, a gente brinca que hoje, se o cliente precisar de um design para o capacho da loja dele, até uma campanha a nível nacional, a gente desenvolve todo esse escopo de trabalho.
Então, é um olhar muito mais estratégico e não somente ferramental daquilo que o marketing pode entregar, né? E hoje, dentro do nosso escopo, nós temos uma frente de negócios mais direcionada para prestadores de serviço. Então, as empresas que são prestadoras de serviço, a gente consegue fazer um trabalho porque ele vai estar muito atrelado a essa produção de conteúdo para posicionamento de marca. Então, isso é muito importante. Nós temos um outro serviço que ele foi desenvolvido pensando muito nas indústrias de Ponta Grossa e nas empresas prestadoras de serviço da indústria, que é o que a gente chama de CMO as a Service. Então, é um projeto onde nós ficamos internos dentro dessas empresas, né? Ou o Cris ou eu. E a gente ainda está nesse projeto de trazer também pessoas da equipe para desenvolver, mas nesse momento é um projeto que ou o Cris ou eu, de fato, assinamos. É uma nova visão, né? Diferenciada. Sim. Vocês estarem dentro da empresa para poder desenvolver o trabalho. O primeiro ponto que nós observamos, Carol, foi com relação à cultura. Então, é muito difícil realmente você entender a necessidade de uma indústria se você não está lá dentro. Então, é claro que para uma empresa prestadora de serviço, para o comércio, nós temos soluções que elas são mais práticas, até porque são negócios muito dinâmicos. Uhum. Diferente da indústria. A indústria vai ter demandas muito mais associadas à segurança do trabalho, associadas ao colaborador, ao cuidado com esse colaborador, né? O setor de RH, o próprio setor de qualidade. Então, muitas das vezes, poxa, aquela empresa está tendo diversos problemas com aquele produto. Aí você vai olhar, está faltando informação em alguma parte dessa cadeia. Então, é um trabalho que às vezes não é só externo. Não. Ele vai ser desenvolvido ali dentro com o pessoal da própria empresa. Sim. Então, ali dentro, o que vocês têm que fazer? Então, trabalharia nesse ponto também. Exatamente. Nós temos um case muito interessante com uma das empresas que nós atendemos aqui em Ponta Grossa, que foi um trabalho de segurança do trabalho, onde nós refizemos a parte de sinalização das placas de segurança da empresa. E dentro desse período, a gente bateu 2 vezes seguidas o recorde de dias sem acidentes de trabalho na empresa, na história da empresa. Sinalização. Mudando a sinalização. Tudo arte do Cris? Então, foi muito bacana esse processo. Claro que, a partir, além da sinalização, né, todo o processo de mudança, inclusive dos treinamentos que eles passaram a fazer com ainda mais frequência na empresa. Mas é notório que parte disso foi, sim, por conta da sinalização. Então, esse é um serviço que ele é muito personalizado mesmo, né? Então, é um trabalho toda semana ali dentro da empresa, que isso realmente fica muito personalizado. E uma outra frente de negócios nossa, que também ela é bem específica, que é com relação ao agro, né? Então, nós temos uma segunda marca dentro do guarda-chuva do escritório, que é o EDC Agro, onde a gente foca em atender as empresas do agronegócio, muito também olhando esse endomarketing, olhando esse posicionamento de marca e principalmente as participações em eventos, né? Então, a gente sabe que o agro participa muito de feiras e tudo mais, então também é uma frente de negócios para nós hoje muito importante. E como que vocês chegaram a perceber esse tipo de trabalho, esse tipo de oportunidade? Como, por exemplo, esse dentro da fábrica. É na questão de experiência mesmo que vocês chegaram a dizer, olha, o nosso trabalho vai ter que ser desenvolvido ali. Então, acho que um pouco por a gente ter essa percepção de... trabalhar o nosso estratégico cada vez mais na empresa, a gente começou a ter uma experiência muito grande com isso, né? E a gente via que empresas tinham muitas falhas com isso internamente, assim, sabe? Então, a gente consegue agregar mais do que efetivamente só o marketing, né? A gente sente que se a empresa não tiver um modelo de negócio bem acertado, não tiver interno bem acertado, nosso trabalho de marketing não vai conseguir potencializar muita coisa. Então, foi muito nesse processo que a gente pegou e de observar também que às vezes a gente... fazia demandas que a gente via que não ia para lugar nenhum, muitas vezes para empresas. A gente via que algumas demandas não chegavam para a gente, porque às vezes faltava alguém para passar, alguém que não tinha tempo de passar ali. Então, se a gente tiver interno na empresa uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, a gente consegue dar muita vazão em muita coisa e observar algumas oportunidades que a gente não vê, assim, sabe? Então, foi muito também... eu vi que em São Paulo tinha um movimento parecido lá, a gente pegou, vamos trazer isso aqui para Ponta Grossa, vamos adaptar isso aqui para o nosso mercado e implementar aqui. Eu gosto muito de buscar coisas de fora, muito por isso. Assim, às vezes as pessoas ficam, mas é lá fora, é outro mercado. É outro mercado, assim, é diferente, mas você tem que pegar... Mas tem potencial, né? Sim. Tem que aproveitar. Tem que olhar os mercados que são grandes, os mercados que estão mais envolvidos e ver o que eu consigo tirar de lá para adaptar. Não adianta eu olhar para um mercado menor que o nosso e querer trazer alguma coisa de lá, né? Então, foi muito esse processo. A gente fez um primeiro
um primeiro cliente ali que foi vamos entender como é que vai funcionar esse primeiro cliente e depois a gente replica para mais. Funcionou super bem no primeiro, a gente está já no segundo, a tendência é que a gente pegue mais 2, mais 3 negociando o terceiro. ali, e para pegar cada vez mais, sabe? Saindo daquele modelo tradicional, né? Olha, Sim. eu quero que vocês façam isso. Apresenta a campanha. Ah, tá bom, não tá. Né? Então, você estando dentro da empresa, conhecendo ali o formato, inclusive conhecendo o pessoal que está lá trabalhando. Sim. Vai sair uma coisa muito mais com a identidade, com a cara da empresa, para você poder desenvolver, né? O trabalho, muito bacana isso. E hoje, dentro desses clientes, a gente consegue, como você comentou, né, esse relacionamento ele se torna muito mais próximo entre, né, os líderes dos setores e o setor de marketing. A gente consegue realmente fazer essa integração. E hoje a gente já começa a ter feedbacks dos clientes desses clientes. Então, os clientes deles já percebem diferença na comunicação, no conteúdo e no posicionamento. Então, no final das contas, é isso que a gente precisa entregar para essas empresas. Então, internamente, um resultado como esse de evitar acidentes de trabalho é excelente, é maravilhoso. E olhando enquanto estratégia, quando os clientes deles também começam a perceber essa movimentação, isso para nós também é fruto desse trabalho. Com certeza, o CMO ele é um produto nosso que foi muito acertado, principalmente olhando para o que nós temos em Ponta Grossa. Hoje a gente tem uma gama de possíveis empresas para atender, que é muito grande. Então, claro que ele não é tão escalável como é, por exemplo, a produção de conteúdo, mas ele é um serviço que torna hoje um dos, se não o nosso principal diferencial, um dos grandes diferenciais que nós temos é um serviço comparativamente. Diferenciado, né? Sim. Como você tinha falado. E a ligação, né, que vocês têm em relação a tudo isso com a governança? Porque você falou, são escritórios home office, Sim. onde vocês trabalham com marketing, com governança. Tem que ter uma adequação bem grande, que senão ele não funciona. E, inclusive, agora a gente está no processo mais burocrático de documentação de toda essa governança, justamente porque nós fomos construindo ela ao longo desses anos. Nós estamos já em home office desde 2020, né, por conta da pandemia, mas entre indas e vindas, com certeza, desde 2021. E, então, já são 3 anos em um formato 100% home office. Inclusive, nós estamos em home office, né? A gente teve um período em que a gente tinha um QG do escritório. De vez em quando, vocês se encontram. Sim, sim. A gente ainda se vê. A gente grava um podcast e vocês se encontram. A gente ainda se encontra. Mas, hoje, no formato realmente que, inclusive, nós acabamos nos adaptando muito bem ao home office. Então, claro que foi um processo de trazer uma equipe que estivesse já habituada a trabalhar home office. Então, no primeiro momento, nós tentamos adaptar com a equipe do presencial, acabou não fluindo, justamente porque as pessoas realmente gostavam mais daquela questão da agência tradicional, de estar ali e tudo mais. Eu sou uma pessoa que eu preciso ir ao escritório. Em casa, não funciona. Não flui. As outras sócias, elas conseguem trabalhar dessa forma tranquilamente. Eu não. Não flui, não rende. Aí eu vou para o escritório e trabalho. Então, eu acho que é muito da questão da adaptação da pessoa mesmo, Sim. como você falou, né? Muito, muito. E, claro, envolvem muitos fatores, né? Então, é muito mais fácil para quem, porventura, mora sozinho ou mora você e mais um. Para quem, né, tem uma família menor, fica um pouquinho mais fácil. Para quem já tem família maior, talvez 3 fique um pouco mais... crianças, 2 cachorros. É complexo. Nós temos, né, na equipe uma colaboradora que é mãe, inclusive, mas é uma dinâmica diferente, né? Então, hoje, inclusive dentro da nossa governança, a gente consegue ter essa flexibilidade justamente por entender as particularidades de cada um. E eu vejo que justamente a gente criar esse ambiente onde a gente tira isso do discurso, de dizer, não, a gente pode sim ter uma carga horária diferente e tal, mas na hora do vamos ver não consegue fazer, então... Hoje a gente realmente consegue fazer isso. Então a gente fica muito feliz em conseguir, de fato, tornar isso uma cultura. Que não vira aquela coisa irresponsável do tipo, então eu não vou trabalhar, não vou fazer nada, tá tudo certo, eu posso fazer a hora que eu quiser e se eu não fizer, tá tudo bem. Né? Isso a gente não tem hoje na equipe, todo mundo tem uma responsabilidade muito grande, nós temos um alinhamento que o nosso trabalho ele é semanal. Então, fica muito mais fluido, realmente fica. E hoje a gente consegue, né, ter um comprometimento muito grande do nosso time, muito grande mesmo. Uhum. E isso também torna muito mais tranquilo para nós, porque a gente sabe que na sexta-feira vai estar tudo certo, tudo resolvido. Existem compromissos, tem o dia da entrega, Sim. se vira e também entrega uma coisa de qualidade, né? Sim, não vai fazer certeza. ali
quinta-feira, 2 horas antes, para você fazer a entrega na sexta, né? Aí tem um ponto que é muito importante, Carol. Ainda que nós tenhamos, né, esse alinhamento e essa entrega ela seja semanal, nós temos o acompanhamento diário. Então, ele existe esse... Aí já está fazendo a diferença na Exatamente. governança, né? Porque a gente precisa... o controle, né? Uma palavra que às vezes a gente tem medo de usar. Mas o controle, esse acompanhamento, ele é necessário. Ele continua sendo necessário. É diferente da ideia do... eu preciso saber exatamente agora o que cada um está fazendo. Não, eu não tenho esse controle de saber o que agora cada um está fazendo. Mas eu consigo, todos os dias, medir o que foi feito, o que não foi, por que não foi feito. Então, a gente faz esse acompanhamento e pede esse feedback da equipe. Então, olha, Tânia, aqui, ó, ficou coisas teoricamente para trás do dia de hoje, porque essa demanda aqui não estava prevista e entrou. Tranquilo. Durante a semana a gente recupera. Da mesma forma que eles também já têm uma integração muito grande para entender, poxa, hoje, essa semana você está com mais coisas do que eu. Acabou que a minha semana rendeu, eu achei que as minhas coisas iam demorar mais e rendeu. Vou pegar algumas coisas tuas, semana que vem, se precisar, você me dá uma mão. E isso, hoje, eles mesmos se organizam. Inclusive, hoje isso aconteceu. E então, isso deixa a gente muito tranquilo. Porque a equipe realmente se vê como equipe. Não tem aquela coisa do, se você tem muita coisa pra fazer, que você que se vire, eu vou ficar tranquila aqui. Isso que eu ia dizer, é um trabalho em parceria, então, que vocês estão desenvolvendo. Independente da entrega que vocês tenham que fazer, é esse trabalho em parceria. Então, gera uma união maior, né, Cris? Não, com certeza, assim. O mercado de publicidade, ele tem por histórico ser um mercado muito tóxico já desde sempre, assim, sabe? Desde a década de 50, assim. Ele tem uma certa... Concorrência. Ele tem, tipo, eu pedir pizza no escritório, ficar de madrugada trabalhando, viraram um negócio comum e até glamourizado no mercado, sabe? Uhum. É um negócio que é meio que uma piadinha que a galera acha legal isso, assim, sabe? E a minha ideia, quando eu abri o escritório, é falar assim, a galera não vai ficar mais aqui dentro, sabe? A gente vai organizar a casa e vai fazer com que eles renderem o máximo possível dentro do tempo que eles estão aqui. Eles não vão ficar mais aqui, porque todo mundo tem compromisso, o pessoal tem aula depois, quer ficar com a família, sei lá. Então, a gente tem que ter o mínimo de qualidade de vida pra gente potencializar ali. E a nossa ideia é muito isso, sim, deixar a galera tranquila para poder trabalhar, para poder ser criativo, o máximo de criativo. Quanto mais eu colocar pressão, quanto mais eu deixar eles incômodos ali... Estresse, né? Vai gerando um estresse. Talvez eles produzam mais, mas eles vão produzir isso com qualidade, vão produzir isso criativamente, não vão, assim, sabe? Então, eu acho que é muito fácil muitas agências terem lá suas estruturas, encher agência de luz LED, mesa de sinuca, puff e tudo mais, e pegar e parcelar salário de funcionário, sabe? Pegar e não pagar funcionário, ficar 2 meses sem pagar funcionário, ou gritar com o funcionário qualquer erro, humilhar ele na frente dos outros, sabe? São coisas que são comuns, fazer o cara ficar até 11 da noite para fechar a campanha, sabe? Porque o cliente pediu. Então, e não é um ou outro, né? A gente ouve isso a cada esquina em Ponta Grossa, assim, inclusive, é assustador. Isso é uma questão de governança, né? Muito. De você trazer a qualidade, né? Do trabalho, a qualidade, a melhor condição para a pessoa que vai estar prestando serviço ali, né? O colaborador da empresa. Então, não só dentro da governança, mas como do ISG, porque daí vai estar vendo a questão social. Né? Sim. Vocês estão organizados na parte da governança, com prazos, tudo, e o colaborador? Arrebentado emocionalmente, né, estressado, com problemas na família, porque tem prazos para cumprir. Então, essa é uma questão também importante em ser visto. Porque assim, é um negócio que assim, tem o lado humano disso, que você não pode fazer o que você quiser com um ser humano, né? Tipo, é uma pessoa ali também, né? É um profissional, ele tem as suas frustrações, suas coisas, e tem um lado de produtividade, você não tira mais a produtividade dele. Ele vai render cada vez menos, vai começar a querer procurar um emprego o tempo inteiro. Você vai ter a tua equipe vai sair gente o tempo inteiro, a tua equipe vai ter que ficar treinando gente nova. Então, assim, não é inteligente fazer isso assim, sabe? E a gente vê cada vez mais ocorrências no mercado e a gente sempre teve isso, cara, vamos trabalhar do nosso jeito, na nossa calma, na nossa forma que a gente acredita. E as coisas vão acontecer no tempo que tem que acontecer. Se demorar um pouco mais, não tem problema, mas vai ser um negócio sólido, sabe? O que a gente mais vê também no mercado é a agência que pega, começa a começa a ver vídeo de coaching na internet aí, com técnica de gestão ali, para colocar dentro da empresa, 1, 2 anos cresce e de repente quebra do nada, sabe? Pega, não sobra nada da agência, não se sustenta. Porque as bases são fracas, não são sólidas, né? Então a gente traz isso muito pra gente, mas pensando muito nisso. Tem um lado humano do negócio, do lado que a gente acredita mesmo como ser humano, assim, como a gente queria ser tratado, né? Mas tem o lado de negócio, que não é a melhor saída, sendo mais inteligente a trabalhar dessa forma, sabe?
E até um ponto que a gente sempre cuidou muito, né? De não romantizar justamente isso da a alta produtividade e tudo mais. Cara, sim, é trabalho. Nós temos prazos, nós somos extremamente chatos com prazo. Tem Isso compromisso. é uma coisa que a gente é muito chato com prazo. Muitas das vezes a gente precisa, e a gente tem isso muito nosso, né? Se precisar, cara, talvez a gente vai ter que amanhã, cara, cancela uma agenda, vamos estar junto com a equipe, a gente precisa estar junto para entregar, mas a gente vai entregar. E eu acho que isso faz também com que dê essa segurança para a equipe, de saber que tá tudo certo, tá tudo em dia, adiantados muitas das vezes, né? Inclusive, a gente tá encerrando semana, então sempre que o conteúdo que a gente entrega na semana para o cliente já é o conteúdo da semana seguinte, e essa produção já foi feita por nós na semana anterior a essa. Então, a gente está 15 dias adiantado na produção com o cliente. Para não ter falha. Para não ter falha. Então, para não ter falha na entrega para o cliente. E dentro disso, então, traz uma segurança nisso que o Cris falou. A equipe sabe que se acaso acontecer alguma coisa durante a semana, vou ficar, de repente, 1, 2 dias, não vou conseguir trabalhar. Tá tudo bem, porque na sexta, o conteúdo que você precisa entregar na sexta já tá feito, já tá pronto. Então, isso trouxe pra gente uma tranquilidade muito grande. E isso que o Cris falou, né, da gente trazer aquilo que a gente acredita, eu acho que é algo que faz a gente dormir tranquilo toda noite, né? A gente saber que aquilo que eu alinho com o meu cliente, que eu falo com o meu cliente, é da mesma forma que eu vou alinhar e vou falar com a minha equipe. A gente trata a equipe de igual para igual, realmente, sabe? Então, hoje nós temos profissionais na equipe que, inclusive, são mais velhos do que eu. Então, acho que mais velho que o Cris, não, acho que não. Não. Dos colaboradores, Você não. deixou o Cris idoso agora. Desculpa, Cris, foi mal. Sou ancião. Mas é muito Tiozão do bacana. escritório. É muito bacana ver isso, né? O quanto a equipe hoje respeita e a gente ter essas trocas, sabe? Então, eles trazem muito da experiência deles, dos outros lugares por onde eles passaram, das experiências que eles tiveram, do próprio relacionamento que eles têm já, eles com os clientes. Então, às vezes, Tani, será que se a gente não falar assim, assado com esse cliente, será que não vai ser legal? Vamos propor tal campanha? Então, inclusive, na próxima semana a gente já tem reunião de planejamento para o mês que vem, de conteúdo do mês que vem. E as meninas já estão levantando as ideias, tudo. A gente chega na reunião basicamente para validar alguma coisa e palpitar ali. Pode fazer, não pode fazer? E o não pode fazer muitas das vezes vem acompanhado de um não, mas e se a gente for por esse caminho, sabe? Então, hoje é muito mais direcionado, assim, e a gente fica muito feliz porque eu não ficaria contente em talvez trabalhar e se expor enquanto liderança dentro do movimento associativista, por exemplo, e não conseguir aplicar isso dentro da nossa empresa. E eu vejo que é muito, talvez até o caminho inverso. Hoje a gente consegue trazer as boas práticas da nossa empresa para dentro dos movimentos que a gente participa e vice-versa. Então, isso é excelente. A questão de dormir tranquilo, eu acho que é o grande trunfo que a gente tem. Eu ia comentar, né, que você botar a cabeça no travesseiro de uma maneira tranquila e saber que está tudo bem, não tem preço. Não tenho que pagar isso, não. E me conte uma coisa, esse trabalho, como vocês fazem, ele gera uma retenção de talentos, né? Como que é a questão da permanência dos colaboradores com vocês? Então, o último colaborador nosso que saiu foi em 2022. Foi Nossa. O último que saiu, assim, sabe? A gente mantém a mesma equipe desde então, só entrando pessoas novas, assim, sabe? Desde 21 só entrando. Desde 21 só tá entrando gente nova, assim. Eu acho que vai muito da estratégia que a gente tem, assim, de realmente valorizar o pessoal interno ali, de fazer que as ideias deles sejam escutadas, sejam executadas, dar poder para eles e ter esse tratamento próximo deles, assim, sabe? Então, a gente tem um dos nossos colaboradores que ele sempre comenta, assim, que a gente meio que... Ele estava desacreditado no mercado, ele foi trabalhar com a gente lá e ele voltou a acreditar no mercado, assim, sabe? Que ele vinha num trabalho de trabalhar com o setor público, um trabalho que era muito desgastante para ele, assim, e que ele ganhava mais do que ganhava lá na agência, assim, só que ali ele se sente um profissional valorizado, sabe? Qualidade de vida, né, que ganha. Sim. Dá essa tranquilidade para ele, assim, sabe? Então, assim, a gente... Lógico que a gente vem buscando crescer cada vez mais, a gente vem buscando pagar salários cada vez melhores ali, mas a gente não é uma agência gigante ainda que pode pagar muito mais do que o mercado diz, assim, Gostei sabe? do ainda, tá? Ainda, claro. ainda. Opa, Falta pouco. Falta pouco. A gente vai crescer cada vez mais. A nossa busca é essa, ficar cada vez melhor, assim, sabe?
Mas a gente consegue, assim, fugir do assédio, digamos assim, dos nossos profissionais para outras agências muito por isso, sim, sabe? Eles pensam, será que se eu for para outro lugar lá, vai ser da mesma forma? Será que vai... Essa tranquilidade que a pessoa tem, será que ela vai ter em outro lugar para ela poder dormir em paz ali sem ter um chefe, enfim, desgastando ela o tempo inteiro, sabe? Então, de volta, é uma ferramenta que é estratégica pro negócio, assim, sabe? É estratégica pra gente, assim, isso faz que a gente retenha equipe e não tem que ficar treinando o pessoal o tempo inteiro, E sabe? é bacana, né, que você falou assim, a retenção também faz, né, gerar maior produtividade, né? Sim, Então ele tem a então. certeza, não, eu não vou nem pensar em mudar de empresa, porque eu sei o que eu vou encontrar lá. Ou já mais ou menos sabe o que vai ter, né? Sim. Então vamos manter. Eu lembro de umas meninas que elas sempre vinham pra gente, chegou uma proposta e tal lugar, mas se comentarem com vocês, é só pra vocês saberem que chegou, Que mas chegou eu não mesmo, vou nem conversar com Já eles, estou sabe? avisando que só É. chegou a proposta. Só- E me conte uma coisa, a vantagem do cliente em ter uma empresa com pouca rotatividade assim de colaboradores. O que é o diferencial de vocês em relação a isso? Com o cliente daí? A gente ouve isso até de alguns clientes e eu acho que é um feedback muito importante. Hoje, o nosso atendimento ele se divide de duas formas. O atendimento mais passivo, no sentido de um acompanhamento pelo WhatsApp e tudo mais, aquela coisa do dia a dia. Hoje, nós temos 2 pessoas da equipe que coordenam essa etapa. Então, eu estou nos grupos de WhatsApp, o Cris também, de todos os clientes, mas a operação ela acontece por si só. As reuniões de planejamento, estratégicas, aí sim são as reuniões que nós fazemos. Então, por que para o cliente isso dá uma segurança muito grande? Porque hoje, nosso cliente mais antigo é de dezembro de 2017, está com a gente até hoje. Esta cliente em específico, ela estava acostumada a ser atendida por mim, depois ela passou a ser atendida por uma outra pessoa que está até hoje. Então, isso traz uma segurança e um relacionamento muito grande. Então, uma das coisas que a gente ouve de alguns clientes, de repente, quando vem conversar com a gente, enfim, que está nesse processo, às vezes, de trocar de agência, que ele fala, uma das dificuldades que eu tenho é que troca o atendimento o tempo todo e eu tenho que explicar tudo de novo, o que é a minha empresa. Aí parece que quando começa a pegar o jeito, troca de novo. E hoje, a gente tem o nosso atendimento, e talvez também um diferencial nosso, o nosso atendimento não é a pessoa que vai executar o material. Ela realmente é interlocutora entre o cliente e a equipe de criação e planejamento. Então tem que ter tudo registrado. E tem que entender do cliente. E esse entender do cliente não é somente entender da empresa. Às vezes é entender nuances. Como, por exemplo, saber que esse cliente não gosta de roxo. Isso é uma coisa pessoal. Não tem a ver necessariamente, porque não combina com a marca? Combina. Combina com a marca, combina com o setor. Mas o cliente não gosta. E essa é uma informação que a gente tem e consegue manter dentro da empresa porque o atendimento sempre atendeu aquele cliente. Então, isso gera relacionamento, isso gera proximidade, isso gera confiança. O trabalho de marketing ele é essencial que haja confiança. Porque você está fazendo um investimento, é um investimento estratégico. Muitas das vezes você está preparando a tua empresa a partir daquela campanha que você quer lançar. Então, você não vai colocar na mão de qualquer pessoa. E também não é um investimento pontual. Não, ele é contínuo. Se você for trabalhar com marketing para você ter um resultado, tem que ser um investimento contínuo, né? Exatamente, ele é contínuo, ele precisa ser projetado, mas inclusive, ele não é... isso vocês demonstram, apresentam para o cliente. Olha, não é uma campanha, não é um lançamento só que vai resolver o problema. Sim, inclusive hoje, né, também coisas que já erramos e com o tempo aprendemos. Outro tombo. É aprender, de fato, deixar isso claro para o cliente que ele vai precisar de meses de trabalho. Então, hoje, o mínimo do nosso contrato são 6 meses. Aí você fala, nossa, Tanilo, mas 6 meses, para quem está começando o negócio, 6 meses é muito dinheiro, é muito tempo de investimento. Sim, é. Mas é o tempo que você precisa para, de fato, conseguir medir. Teve diferença? Não teve. Deu resultado? Não deu. Porque hoje a gente tem, claro, ferramentas que aceleram esse processo, mas não existe fórmula mágica. A gente ainda precisa de tempo de trabalho e hoje o mínimo dos nossos contratos são 6 meses. E dependendo do caso, também a dedicação do cliente, né? Claro, isso sempre tem. Isso sempre tem. Hoje a gente tem... Não é só largar lá, Tanilo, se virem. Hoje a gente tem também maturidade e segurança em chegar para o cliente e falar, olha, se você está me contratando, imaginando que você está terceirizando seu setor de marketing, você não vai precisar nem falar comigo, não me contrate.
Porque o trabalho, ele é muito a 4 mãos. Você precisa confiar, claro, no meu trabalho. Nós estaremos totalmente imersos para te dar o melhor resultado. Mas a gente vai precisar ter uma conexão com o teu vendedor, vai ter que ter uma conexão com o teu setor, no caso das indústrias, por exemplo. Eu preciso ter contato com todos os setores, todo mundo precisa saber do meu número e estar em contato comigo para que, de fato, as coisas fluam. Verdade, né? Se não tiver uma organização, isso não vai funcionar, né? Não. E outra coisa que eu queria ver com vocês. Qual que é a vantagem do cliente contratar uma empresa que se preocupa com a governança? Porque, às vezes, vai ter uma questão que é a financeira, né? O serviço vai ser um pouquinho com valor diferenciado e tudo mais. Mas qual que é a vantagem do cliente para ele poder contratar esse serviço de vocês? Eu vejo que é muito essa tranquilidade que o cliente pode ter de que, primeiro, a equipe vai ser sempre a mesma, então a rotatividade vai ser pequena ali. Então, isso que muito que a Tânia comentou, das informações não se perderem, de ter uma continuidade no trabalho e tudo mais. E é muito, assim, você ter confiança que essa equipe vai estar organizada, assim, sabe? A gente vê muito no marketing, assim, às vezes essa competição por preço, de contratar agentes mais baratos, tudo, que eu acho que todo empresário quer gastar menos e produzir mais. A gente também quer isso, né? Mas no marketing é complicado isso, porque às vezes se você gastar menos e não ter resultado, vai ser mais caro, né? Então, quando a equipe interna ali da empresa está desorganizada, da agência está desorganizada, é muito difícil que ela tenha um trabalho bom em cima daquilo e consiga entregar um resultado para o cliente, sendo que nem internamente ela está tendo resultado, sabe? Então, é confiar muito nesse resultado a médio ou longo prazo em cima de uma equipe mais organizada, isso aí vai dar um resultado mais prático para ela, assim, sabe? Então, eu acredito muito nisso, sim, sabe? Eu acredito que empresas que têm a governança acertada são mais organizadas, têm mais tranquilidade para trabalhar e vão conseguir dar mais resultado a médio e longo prazo em cima do negócio. E até citando um exemplo, Carol, eu acho que eu acredito que tem um fator importante nisso, que é também o compromisso da nossa equipe com a entrega com o cliente. Então, nós trabalhamos e sempre vamos buscar aquilo que o cliente deseja, mas a gente também tem um olhar crítico para esse processo para chegar no que ele deseja. Então, eu vou citar um exemplo. Nós tivemos uma situação no início deste ano, onde um cliente tinha solicitado uma campanha com uma determinada ideia, um determinado mote. E quando isso chegou, a equipe acendeu um alerta. Falou, pessoal, será que isso não pode gerar uma interpretação errada do público? E aí, conversamos com um, conversamos com o outro, falou, vamos levar para reunião, vamos todo mundo conversar. E aí tiramos isso para a equipe toda discutir. E quando a gente trouxe, todo mundo falou, é arriscado. Se nós formos nessa linha, a chance da gente gerar um problema de crise de marca para essa empresa é muito grande. E aí a gente falou, ok, então a gente precisa propor uma outra ideia para o cliente. Não basta a gente também simplesmente falar, não vamos fazer. Exatamente. E aí foi muito bacana porque toda a equipe se mobilizou para a gente conseguir pensar uma alternativa seguindo a mesma ideia de produtos e tudo mais, mas com uma outra vertente, uma outra abordagem para não gerar aquele possível problema de crise que a gente identificou numa simples conversa dentro da equipe. Então, também ter esse olhar que sim, a gente precisa entregar, a gente quer entregar aquilo que o cliente deseja, mas com esse olhar crítico enquanto especialistas, de fato. Então, a gente sempre buscou ter uma equipe, e isso desde as outras equipes também, que não fosse simplesmente apertador de botão. Porque hoje fazer artes, ou fazer imagens, ou fazer vídeos, e aí a gente entra na discussão, né, da IA, por exemplo. Isso até a IA faz, né? Sim, exato. Sim. Agora, esse olhar do tipo, se a gente for nessa linha, isso aqui é perigoso, isso pode gerar uma gestão de uma crise de marca, principalmente hoje com redes sociais, que as coisas viralizam muito rápido e muito fácil. LGPD, né? Tem diversos fatores. Inclusive, nessa semana a gente fez um treinamento com a equipe de LGPD, com toda a nossa equipe. Então, a gente está nesse processo também de educação mesmo, com todo o time. Ainda que seja uma temática que pareça distante, né, do marketing digital ou do marketing geral da publicidade, mas ainda assim a gente também tá trabalhando isso com o time porque vale para a vida. Mas o LGPD está muito próximo, né? Sim. Então, cuidando, atendendo com o que você vai fazer. O marketing trabalha com imagens, trabalha com nomes, trabalha, né, com ações que às vezes podem chegar a atingir uma pessoa e às vezes, imagine você criar uma campanha publicitária que venha gerar um problema para o cliente por causa de uma LGPD. Sim. Né? De uma ação ali contrária de LGPD. E falando nisso, assim, a gente estava falando, né, na questão do ISG. Então, nós falamos aí um pouco da parte
de governança, do social, do trabalho social que vocês fazem. Vocês têm alguma ligação também na parte ambiental? Olha, Ou o diferencial está só mais na questão de você fazer o trabalho home office? Hoje eu acredito... Redução da pegada? Eu acredito que dentro, né, do ESG como um todo, se a gente fosse fazer uma análise de riscos, assim, onde a gente ainda pode desenvolver muita coisa e trabalhar, tá mais ligado ao meio ambiente de fato. É claro que o fato hoje da gente trabalhar somente home office já ajuda. Hoje a gente conseguiu também reduzir até o nosso trabalho em papel. Então, quando a gente vai apresentar campanhas hoje é somente de forma digital, a gente não leva mais nenhum material impresso. Pensando Hoje os nossos contratos também são todos digitais, a gente não tem mais contrato físico. Então, algumas coisas, né, no sentido de reduções a gente já conseguiu fazer. E naturalmente, né, todo o trabalho com a equipe hoje, a gente consegue gerenciar de forma digital. Então, se a gente fizer um comparativo do período em que a gente tinha o escritório físico e hoje, a gente reduziu consideravelmente, pelo menos no sentido, assim, do papel, por exemplo, hoje veio a zero, né, o que antes, qualquer coisinha a gente imprimia, né, vamos revisar o texto, a gente imprimia para revisar. Não precisa imprimir para revisar, você pode revisar no computador, né? Mas, enfim, era o hábito que a gente tinha. Hábito, né? São hábitos que vão mudando. Pelo presencial, daí passava o papel para todo mundo ler e tal. Hoje a gente faz da mesma forma, só que faz online e funciona do mesmo jeito. A tela faz o mesmo serviço. Funciona até melhor, né? Porque se corrige no próprio documento ali, Sim, né? já ajusta, já tá tudo certo. Ali, se no papel sem corrigir, daí tem que alguém passar para o computador ali, pode ter um erro, né? Eles têm que corrigir de volta o computador, né? Então, não fazia muito sentido. Muito, né? Uma ou outra situação ainda você justifica o papel, que às vezes você precisa estar ali trabalhando, né? Sim. Mas veja, como que indiretamente já vai pensando nas ações, né? Sim. E quando acontece, por exemplo, do cliente estar fora, né? E querer vocês ali próximos, eles acostumam-se na questão de fazer uma reunião virtual ou ainda tem, como a gente diz, né? A gente falou muito de mudança de culturas, eles ainda querem, às vezes, que vocês estejam presencialmente lá? Hoje nós temos os dois perfis, né? Nós temos clientes que são de fora e que a gente tende a fazer esse acompanhamento pelo menos uma vez ao mês presencialmente. Mas nós temos clientes que sempre foi totalmente online. Então, Nunca pessoalmente. Não, nós tivemos, por exemplo, nesse momento é um projeto que não está ativo, mas nós tivemos um cliente em Cachoeiro do Itapemirim, do Espírito Santo. Nós nunca nos vimos pessoalmente, né? Eles foram prospectados por nós online, a primeira reunião foi online, a proposta foi aprovada online, a gente atendeu eles durante meses, somente online, e claro, durante a pandemia nós tivemos diversos projetos assim, e, inclusive aqui em Ponta Grossa, por conta do momento que nós estávamos. Mas é claro que sim, né? Existe esse presencial, ele ajuda bastante. E uma das coisas que a gente gosta muito de fazer, e isso para qualquer projeto que a gente vai fazer com os clientes, é de conversar com os outros setores também. Então, é natural que a nossa negociação muitas das vezes é com o gestor da empresa, mas quem vai executar, de fato, aquelas ações, ou vai estar vinculado ao comercial, ou vinculado a uma questão ali do próprio RH, dependendo do projeto. Mas a gente gosta de conversar também com os outros setores, né? Porque aí é onde você consegue entender as nuances também da empresa e do negócio. Então, o presencial, estar ali no dia a dia do cliente ou, né, vez ou outra em visitas, é bastante importante. Faz a diferença. Faz a diferença. E esse trabalho todo que vocês desenvolvem nas outras entidades onde vocês representam, né? Tanto a CPG quanto a FACIAP, ele também dá um diferencial em relação a isso? Às vezes vocês chegam, olha, o pessoal está querendo seguir por essa linha. Vocês, putz, gente, não vai dar. Também tem essa aplicação diretamente nas outras entidades, nas outras associações onde vocês trabalham? Trabalho não, né? Daí lá já é voluntariado, né? Assim, eu acho que a Tânia até mais que eu, assim, mas quando a gente... É bacana a gente entender, assim, pra gente estar envolvido, às vezes, em muitos comitês, em muitas coisas ali. A gente vê muita coisa do Estado, sabe? Então, às vezes, a gente tem uma ideia de implementar alguma coisa aqui no Conselho Jovem aqui de Ponta Grossa. A gente vê que tem um negócio que, sei lá, em Francisco Beltrão faz um negócio parecido e eles acertaram aqui e erraram aqui, sabe? Então, a gente consegue ter esse intercâmbio de informações muito, muito fáceis, assim, sabe? Então, acaba que flui legal que a gente tem informação de todo canto ali. Acho que muito da experiência que eu tenho no Conselho Jovem, por exemplo, para implementar em outras câmaras, eu já sei como é que vai funcionar, eu já sei como que pode caminho seguir, os caminhos que seguem ali, e até dentro da empresa, assim, sabe? Eu acho que muito dessa visão estratégica que a gente tem no negócio é muito pra gente participar de muita coisa, assim, sabe? Então, e é muito a gente conhecer muito o sistema como um todo, assim, sistema associativista, sistema de entidades como
como um todo, assim, ele dá um leque muito grande pra gente de observar mesmo. Observar, pegar referência, a gente não se fechar no nosso mundo ali, tipo, o que a gente faz aqui é certo, o que o estado inteiro faz errado, né? Então, isso dá um leque muito grande de repertório pra gente, de coisas pra gente praticar em todo canto, né? A questão da referência, né, da observação é extremamente importante, né? Sim, total. Mas que joia, pessoal. E eu sempre... Pode falar. Eu já estava cortando. Imagina, eu sempre falo que isso também traz para nós uma visão de mundo muito mais ampla. Então, com certeza, se esse mesmo assunto, se nós conversássemos há 2 ou 3 anos, a nossa percepção seria diferente, seria muito menor, seria muito mais simplória. E estar dentro do movimento, principalmente o movimento associativista, que é o que a gente tem, essa vivência diária praticamente, faz com que a gente também conheça outras realidades. Então, hoje o pessoal às vezes brinca, né? Que às vezes a gente está em algum evento e eu consigo conversar com pessoas de setores diferentes e consigo entender o que aquela pessoa está falando. E o pessoal fala, cara, tipo, como que você sabe falar sobre isso? Mas é porque dentro desse ambiente a gente fala sobre muitos assuntos, né? Justamente por nós estarmos muito mais abertos, por estarmos ali muito mais em doação do que em qualquer outra coisa. Então, naturalmente, a gente compartilha muito, a gente ouve muito, a gente aprende muito. Isso, com certeza, traz uma bagagem que nenhum MBA poderia me dar. Talvez, isso é verdade. Talvez um intercâmbio eu teria que rodar muito mais lugares para conseguir aprender o que dentro do movimento associativista, desde 2019, eu tenho a oportunidade de vivenciar. Então, com certeza, é algo que tem... Talvez o peso no currículo é muito maior pela bagagem que traz do que as pessoas possam imaginar. É uma super pós-graduação, né? E a gente aprende a se encaixar de acordo com as situações, né? Com certeza. Mas, olha, eu queria agradecer muito a presença de vocês. É muito bacana conhecer, né? Conversar um pouquinho a respeito. E também tem uma coisa. Para a pessoa poder entrar em contato com vocês, qual que é o meio de comunicação, de acesso, site, Insta e tudo mais? Bom, com certeza é possível conversar com a gente através do Instagram, né? Então, o Instagram do escritório, @escritório de criatividade. Os nossos Instagrams pessoais, o meu é Tanile Hatt, então @Tanile Hatt, conforme está escrito aí na nossa tela. E o site do escritório também, decriatividade.com.br, então, sem o escritório, né? Decriatividade. Só decriatividade. Decriatividade.com.br. Decriatividade. Muito criativo. E o meu Instagram é eucrispais, Cris com CH. Então, eucrispais ali. Chama ali que a gente conversa ali vai ter meus contatos, manda meu WhatsApp ali também. Mas tem também o Instagram do escritório ali que a gente tá o tempo inteiro ativo nele ali, a gente consegue atender rápido ali. E um detalhe, né, que sempre responde rápido, né? Que sempre que a gente está conversando aqui, manda mensagem para a Tanile e responde, o Cris, não demora muito, né? A gente tá bem parte conectado. É muito bacana, né? Sempre conectado, né? Mas muito obrigada, tá? As portas aqui ficam abertas para a gente conversar de novo, né? Então, vamos trazer informação nova aí para a gente conversar mais uma vez. Com certeza. A gente que agradece a oportunidade, o convite e contem sempre com o Escritório de Criatividade. Mas com certeza, né, Cris? E a nossa dica de hoje é um e-book, Gestão Financeira, Mensuração e Governança em Marketing, da série universitária. O e-book faz parte da série universitária desenvolvida pelo Senac de São Paulo, com o intuito de preparar profissionais para o mercado de trabalho. O e-book trata da gestão financeira de empresas, conjunto de técnicas, ferramentas e ações que envolvem planejar, analisar e controlar as finanças, com o objetivo de maximizar os seus resultados, para que o empresário possa pensar no próximo passo para o seu negócio, medindo suas forças e fraquezas, bem como suas oportunidades e ameaças em uma análise. Os podcasts de sustentabilidade são uma excelente maneira de aprender sobre práticas ecológicas, descobrir soluções para problemas sociais e ambientais e se inspirar para agir em prol do planeta. Com convidados especialistas no assunto que oferecem insights valiosos sobre como viver de forma mais sustentável, as conversas podem ser extremamente inspiradoras e motivadoras para quem deseja fazer a diferença no mundo. Proteger o meio ambiente é a nossa obrigação diária e cada um deve fazer a sua parte. Com estas dicas, eu termino este episódio. Espero que você tenha gostado e até a próxima semana. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais da Rádio T. Até a próxima!